Olá, eu sou Jaine Monteiro, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté. Esse é mais um episódio do programa Regresso, que é quando os egressos, nossos ex-alunos, aqueles que passaram por aqui como alunos, retornam para a universidade para contar um pouquinho da sua história, o que estão fazendo, como estão fazendo, por onde caminharam nesse tempo. Então, é um programa comemorativo que celebra os 50 anos da universidade. E essa história foi escrita, claro, a partir de tantas outras. E eu estou sempre acompanhada de um aluno. Então, o papo hoje vai render. Vamos lá? Já diria o rapper Emicida que viver é partir, voltar e repartir. E eu acho que o programa Regresso ele é exatamente isso. Então, hoje eu já vou começar apresentando as minhas convidadas. E a primeira delas é a doutora Sandra Erbich. Ela é egressa do curso de Medicina na turma de 1993. Ela tem 30 anos de carreira e se tornou referência em saúde feminina em todas as idades e também em cirurgia fetal. Hoje ela atua como médica assistente na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na área de cirurgia fetal, e ela também é professora. E o currículo dela, que eu disse que é longo, também conta com aperfeiçoamentos internacionais. E além disso, ela é empresária numa clínica de ginecologia e que atende mulheres que buscam implantes hormonais, laser íntimo e cirurgia fetal. É claro que eu resumi aqui, né, doutora? Mas se a senhora quiser complementar, o espaço é todo seu. Seja muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Eu fui surpreendida quando vocês me procuraram e confesso que é uma honra, né, no universo de tantas pessoas que já passaram pela Faculdade de Medicina de Taubaté, o meu nome ser lembrado. E eu tenho muito orgulho de ter vindo da Faculdade de Medicina de Taubaté, ali foi minha base, e permitiu que eu desse esses outros passos ao longo desses 30 anos de formato. A gente que agradece, é uma honra mesmo. Para acompanhar, claro, como eu disse, eu sempre estou em boas companhias, eu trouxe a Bruna Santos Silva, ela está no 3º semestre de Medicina da Unital lá no campus Caraguá. Então ela está mais pertinho do mar, ela está ali remota também porque ela está pertinho do mar. E o currículo da Bruna, ela é presidente da Liga de Ginecologia, lá do campus Caraguá. E uma curiosidade sobre ela é que ela se formou aqui na Unital em Geografia em 2013. Então, aonde será que encontrou a medicina aí nesse caminho? Aonde será que nesse mapa da Bruna ela encontrou a medicina? E é essa a primeira pergunta que eu vou te fazer, Bruna. Como que você brilhou os seus olhos ali pela medicina? Como que foi esse caminho? Eu agradeço primeiro pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui. Eu sou da Unital, né? Eu tenho um prazer de poder voltar para a Unital para fazer a medicina e surgiu de um jeito muito natural. Quando eu fiz geografia, eu tinha um professor que ele era do INPE, Instituto de Pesquisas Aeroespaciais lá de São José, e eu fiz estágio com ele, eu fiz iniciação científica com ele durante 3 anos e a gente teve um processo muito triste nessa época que foi um deslizamento de terra. E a gente começou a estudar essa região do deslizamento de terra e depois disso surgiram algumas doenças. E a partir dessas doenças, eu me encantei pela dengue, na verdade. Então, eu passei por 3 anos pesquisando dengue durante a universidade. E depois, durante o mestrado, eu dei continuidade ao estudo da dengue. E assim, eu fui me encantando pela medicina. E eu achei que talvez essa fosse a minha área, na verdade, não mais a geografia. Você é professora também, né? Sou professora do ensino médio. Muito legal saber dessas trajetórias que elas são como fios, né? Que desenrolam e se enrolam, aí eles se desencontram, se encontram de novo. E eu acho que a coisa mais valiosa da vida é exatamente a gente perceber esses laços que se encontram e se desencontram. E a vida é uma coisa de louco. Sim, muito. Bom, eu queria agora perguntar para a doutora como que foi essa escolha pela medicina? Ou a medicina te escolheu? Olha, eu escolhi, assim, desde pequena, né? Eu adorava cuidar. E eu já brincava naquela época de fazer cirurgia. Eu tinha 5, 6 anos e eu pegava, é uma coisa, coitadinha dos besouros, né? Mas eu pegava besouro, eu morava no interior, eu sou nascida no interior de Minas, e aí eu pegava o besorrinho e ficava brincando de fazer cirurgia nos besorrinhos, né? E assim, eu acho que isso é uma coisa nata, eu não tive influência de ninguém, na verdade eu sou a primeira médica da família, dos 2 lados da família. Fico feliz que depois disso
nessa esteira, aí vieram outros, e hoje nós já temos 3 outras médicas, todas mulheres, mas eu fui a primeira. E hoje eu olho para isso, para a minha história, e eu vejo que realmente eu fui escolhida para ser médica. Por tudo que eu já vivi na medicina, por essa questão, assim, essa aptidão que nasceu comigo. E tem um dado interessante, né? O meu nome é composto. Em Minas é muito comum ter nome composto. E meu nome é Sandra Rejane. Os meus pais escolheram Sandra. E o meu padrinho, que é irmão da minha mãe, quando foi me conhecer no hospital, ele falou, mas Maria, coloca Rejane. Rejane é o nome de uma médica, prima da minha esposa, e ela é uma médica excelente, coloca Rejane, vai ficar bonito. Então, eu acho que eu estava predestinada a ser médica. Nunca pensei, nunca cogitei em outra profissão. Isso é muito bonito, né? Da gente revisitar essa história e entender o porquê das coisas. E falando em o porquê das coisas, agora eu queria saber, primeiro da Bruna, como que foi o seu interesse pela área de saúde feminina. Você falou, né, sobre essa sua jornada, né, num outro estágio, numa outra pegada, mas eu queria saber o que você tem aprendido até agora que tem contribuído para você, para essa área. Num primeiro momento, quando eu pensei em fazer faculdade, eu pensava sempre na área de medicina tropical. Então, por já ter vindo, por ter acompanhado por muitos anos os médicos dessa área, quando eu entrei, eu pensei, não, vai ser medicina tropical. Mas eu acho que com uma semana de aula, eu já fui entendendo que talvez esse não fosse o meu caminho. E daí, a partir disso, eu tenho um tio que é ginecologista e eu gostava muito de acompanhar ele desde pequeno, gostava muito da história, gostava de saber das coisas que ele passava pelo hospital, da história dos plantões. E daí eu achei que essa área poderia ter um pouco mais a ver comigo. Como eu já sou mais velha, minha segunda graduação, eu fui estudar um pouco, fui entender melhor e, de fato, me encantei. E daí surgiu todo o processo, entrei em contato com o professor André topou entrar na liga com a gente e todo esse processo, assim, acho que ele tem sido muito enriquecedor, né? Porque a gente faz as aulas de formação com a liga, o professor recomenda algumas leituras para a gente e a gente vai agregando conhecimento e eu acho que casa, como você falou, né? Essas linhas, elas se entrelaçam, vai casando tudo. Então, eu aprendo aqui, repasso para as minhas alunas, eu acho que esse papel é muito importante porque eu pego alunas na adolescência, nessa troca, né? Da infância para a vida adulta da mulher. Então, eu gosto muito desse processo de aprender sobre a saúde da mulher e poder passar para frente de uma maneira mais fácil, dentro até das minhas aulas, que a gente pensa que não, mas a geografia ela também se conecta com tudo, né? Sim. E tem algo que você gostaria de perguntar para a doutora que seja do seu interesse? Esse espaço é de vocês, pode ficar à vontade para perguntar. Eu acho que o primeiro, que é o que todo mundo que faz medicina tem curiosidade, é saber como foi o processo de aprovação na residência. Não é fácil. A residência, na verdade, é um funil mais estreito, né? E é uma fase em que você tem que ter muito foco. Então, eu já fiz o meu opcional aqui em São Paulo, numa maternidade. Na verdade, a partir do 4º ano da faculdade, quando eu tive o primeiro contato com a obstetrícia, eu me interessei muito e eu já comecei a dar plantões voluntários aqui no Amparo Maternal e na maternidade de São Paulo, que hoje nem existe mais. Então, a gente vinha para São Paulo visitar a família nos finais de semana e nos domingos à noite eu fazia plantão voluntário. Então, é claro que essa ampliação do meu contato com a ginecologia e obstetrícia foi um facilitador que reforçou conhecimento, e aí eu fui filtrando os serviços que me interessavam, mas sem dúvida nenhuma é um processo difícil, e ter essa bagagem desde o 4º ano, com a participação em plantões obstétricos, estar presente em outros serviços é uma coisa que também facilita pelo conhecimento teórico na hora de fazer a prova, como curricular, né? De você já demonstrar uma experiência ali na área. Doutora, a senhora quer fazer alguma pergunta para a Bruna? Quer saber como que é a vida lá perto do mar?
Então, quando você me falou que ela é do Campus Caraguá, né, em primeiro lugar, na minha época não tinha Campus Caraguá. É um campus recente. Ele tem 2 Sim. anos. E a gente, na época da faculdade, porque a grande maioria, eu ainda não sei, as coisas mudaram muito de lá para cá, muitas faculdades foram abertas aí no território inteiro, e eu não sei se ainda hoje é predominante a presença de alunos de fora de Taubaté. Na minha época era assim, a gente era majoritariamente de fora. Então, a nossa diversão, quando não vínhamos visitar a família nas nossas cidades de origem, era ir ou para Campos do Jordão ou para Ubatuba. E eu imagino que deve ser assim, tentador, né? Essa coisa de morar na praia e fazer faculdade. Assim, é uma forma... eu acho que você não é originalmente daí, né? Nascida aí, Bruna? Não, eu sou de São José. E sem dúvida nenhuma, acho que isso dá uma leveza para um curso que é pesado, né? Não é um curso fácil. É gostoso, mas ontem a gente teve uma aula com o professor André e ele até fez uma brincadeira. Ele olhou as meninas e falou: gente, como vocês estão pálidas. Eu achei que eu ia abrir a câmera e ia ver todo mundo queimado de sol e vocês estão fazendo errado, que vocês não vão na praia, dá para ver. E é verdade, né? Que acaba que a gente sai do campo já tá à noite, a gente entra cedo, né? Bem cedo, então também não dá para passar antes. Mas sem dúvida, eu acho que só de passar ali pela Avenida da Praia no caminho já dá uma leveza que a gente consegue levar esses dias com mais tranquilidade. E vocês têm um espírito também, né, Bruna, de união entre vocês, que é muito bonito de ver, assim como aqui em Taubaté também. E se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes as pessoas não têm um pouco da dimensão do que é estudar medicina e ficar o dia todo no campus. Então, como que é essa parceria de vocês? Acho que a doutora, se quiser relembrar alguma coisa aí também, achar algum gancho, pode ficar à vontade, gente. Um pouco, aqui é bem diferente, né, porque são turmas novas, a minha segunda turma, então quando eu entrei tinha só uma turma na minha frente, e é uma turma, elas são muito heterogêneas. Agora a gente já está na quarta, a gente percebe que esse padrão tem mudado um pouco. Mas é uma turma que tem aluno desde mais velho, assim, na minha época, quando eu entrei, tinha um aluno de 68 anos, que hoje ele mudou para Taubaté, agora ele está em Taubaté. Então, assim, você tinha desde ele, de 68 anos, até gente com 17. Então, tinha todos os extremos, e acho que isso no começo foi um pouco difícil a adaptação. Mas, em contrapartida, eu acredito que isso tenha fortalecido a gente, porque a gente percebe a fragilidade um do outro, estamos sempre dispostos a ajudar, e com o passar do tempo foi só enriquecendo essa convivência, né? Eu percebo que do primeiro semestre até hoje, que é o terceiro, a sala tem ficado cada vez mais unida, que a convivência não tem como, né? A gente gosta, desgosta, volta a gostar da pessoa, mas eu acho que o fato do campus ser pequeno, terem menos pessoas... São quantos alunos, Bruna? São 60 alunos por turma. Tá. Então, de certo modo, são poucas pessoas, né? Então, a gente acaba convivendo, vendo todo mundo todo dia, então acaba criando... E tem bastante gente de fora, como a doutora disse... Então, acho que acaba criando esse vínculo de apoio. Com a gente, lá na minha época, não era diferente. As nossas turmas eram de 80 alunos. Só que, é claro, né, como a minha turma é a 22ª. Então, estava assim, todos os anos já preenchidos. Então, era uma movimentação maior dentro do campus. Mas uma característica muito importante era essa coisa de agregar mesmo, né? Claro que com o passar do tempo, você vai formando grupos com os quais você tenha mais afinidade, mas isso era muito bacana, porque no frigir dos ovos estava todo mundo ali numa situação muito parecida, longe da família, aprendendo a viver de uma forma independente, e isso é algo muito interessante, eu acho muito bacana, uma oportunidade assim, incrível, quando você pode, né, como a Bruna disse, ela já vem da experiência de um outro curso, ela já tem uma maturidade maior do que provavelmente a maioria das outras pessoas da turma, mas para a gente quando está, né, eu entrei com 18 anos na faculdade, para a gente naquela idade, né, ainda jovem, ter essa primeira experiência longe da família, tendo que se virar em todos os aspectos, desde essa experiência mínima, né, básica, de autocuidado, tudo, até essa troca mais intensa de você criar vínculos que ficam para a vida inteira.
é sem dúvida nenhuma uma experiência muito rica e eu sou muito grata à faculdade pelo meu aprendizado em medicina, mas pela oportunidade de ter criado essas pontes aí que eu trago para a vida inteira. E, doutora, além desses laços tão importantes que a senhora criou, o que de mais importante a senhora aprendeu durante não só a vida universitária, mas também durante a sua vida profissional? Porque além de médica na Santa Casa, a senhora também administra um negócio. A senhora abriu a sua própria clínica e atende as mulheres que precisam dos seus serviços, enfim. Como que é equilibrar tudo isso e quais foram os principais aprendizados? Não é fácil, né? Uma das características de nós, médicos, principalmente no contexto em que a gente vive, né? As características da prática médica no nosso país, a gente tem que viver equilibrando pratinhos, né? E eu tive uma experiência fora do Brasil, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas assim, é um contexto completamente diferente do que aqui. Então, aqui a gente tem múltiplos empregos. Eu sempre fui muito voltada para criar vínculos, e com o paciente não é diferente. Então, trabalhar só num serviço, seja público, seja privado, aonde aquela paciente se dissipa ali no meio dos outros atendimentos, não era suficiente para mim. Na Santa Casa, óbvio, a gente desenvolve um trabalho muito bacana, mas até lá, a gente, por exemplo, essas pacientes que são da cirurgia fetal, a gente tem um grupo com essas mães, a gente mantém elas conectadas conosco, a gente acompanha o crescimento dessas crianças. A gente sai da faculdade muito cru nesse aspecto de administrar a própria carreira. Isso eu acho que é um hiato, não é uma falha da Faculdade de Medicina de Taubaté, é uma falha da formação universitária em geral, né? Os profissionais liberais saem meio perdidos e vai aprendendo ao longo da estrada. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação também. Então, eu comecei, assim que eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu comecei a ler sobre administração de economia doméstica, que era melhor você guardar o dinheiro para fazer investimento do que você se enfiar no empréstimo. Coisas elementares, mas que a faculdade, de ter que reservar uma parte daquilo que você ganha para um novo investimento ou para uma situação emergencial, coisas mínimas, né? E assim eu fui, lendo e indo atrás de conhecimentos que eu não tinha na faculdade, mas assim, eu tenho a minha clínica desde que eu voltei dos Estados Unidos, isso foi em 2000, não, voltei em 99, e desde então, agora, né, isso é uma coisa muito bacana que a medicina permite, assim, eu atendo, ontem mesmo eu reencontrei uma paciente que ela perguntou, doutora, desde quando eu passo com você? Eu falei, o nosso caso já dura 23 anos, né? Então, isso é muito legal, você ir fazendo parte da vida das pessoas, esses laços da ginecologia e obstetrícia, não só ela, mas é uma área que permite muito isso, que possibilita muito isso, porque você acompanha a mulher ao longo de todas as etapas da vida dela, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter uma dedicação extracurricular para conseguir conduzir isso, a vida profissional, para quem pretende se aventurar aí na clínica privada, tem que ter um olhar focado para isso, ir buscar conhecimento, colar em alguém que já administra para você aprender alguma coisa, porque é uma falha da nossa formação em geral. Bruna, eu queria saber de você agora o que você tem aprendido de mais importante, não só com essa experiência acadêmica, mas também com as suas experiências de vida, né? Indo até essas pessoas, indo até a comunidade, levar as atividades da Liga, enfim, com a universidade em si, como universitária, prestando um serviço para a comunidade. Como que é isso para você? O que tem mudado aí na sua vida desde então? Eu acredito que o processo ainda seja muito recente para mim, né? A gente pensa, é só 1 ano e meio na faculdade, então acho que é muito recente, acho que ainda vou aprender muitas e muitas coisas, mas o que mais me marca é a questão de um olhar mais humano mesmo do médico. Eu acho que a população só quer isso da gente. Então eu percebo que muitas vezes que a gente vai nos estágios ou que a gente vai com a camiseta
escrito medicina Unital ou da Liga em algum lugar, as pessoas só querem isso, querem atenção, querem poder contar um pouco do que ela tem passado, do que ela sente. E eu não estou falando nem de sintomas de doenças, né? De sintomas do que ela sente da vida. E eu acho que é isso, assim, o que eu tenho mais aprendido na faculdade e refletido na faculdade é como me tornar uma médica com essa visão, com uma visão humana para o paciente. E o que a doutora falou de criar vínculo, para mim, foi super legal, porque eu sou professora. Então, eu passei 7 anos na última escola que eu estava em São José, antes de vir para Caraguá. Então, o que eu mais tinha era vínculo com o aluno, né? De ver esse processo do aluno entrando e saindo, se formando na universidade. E embora eu não seja mais professora dele, eu poder acompanhar. E quando eu entrei na medicina, isso era uma questão para mim, que eu sempre ficava pensando, nossa, mas eu vou atender e ele vai embora, eu nunca mais vou ver ele. E acho que é legal isso, saber que a gente também pode criar vínculo em outras áreas, né? Olha, Bruna, eu vou até aproveitar, fazer um gancho aí nisso que você está falando. Eu fico muito contente de ver você numa fase inicial ainda da sua formação e tendo essa visão. Porque, para mim, fica cada vez mais claro, mais evidente, o paciente, ele precisa de conhecimento técnico? É claro que precisa, né? Então, quanto mais você se qualificar, mais você se diferencia. Mas existe um aspecto que a inteligência artificial não vai substituir, que os anos nunca vão tirar a importância desse fator na relação médico-paciente, né? Você olhar para o paciente como um indivíduo, como um ser humano, como algo único, né? Eu falo muito para as pacientes, assim, a minha consulta, o meu questionário é muito, muito amplo. E eu gosto muito de saber das histórias de vidas delas, né? E aí, às vezes, a paciente passa um tempo sem vir e volta, e aí eu pergunto, e aquele seu filho, como é que tá? Que mora em Singapura? Nossa, doutora, mas que memória! E daí eu falo, eu posso até esquecer seu nome, mas eu não vou esquecer sua história de vida. Existe essa facilidade de estar conectado o tempo inteiro, isso é ótimo. Mas, por outro lado, isso acelerou a nossa vida de uma tal maneira que muitas vezes transformam as relações em algo meio empacotado, meio artificial, e não é isso que o paciente espera, né? Muitas vezes, por trás de uma queixa que o paciente te traz, aquilo é só uma desculpa, que esconde, né? É só um verniz que está escondendo uma situação muito mais complexa. Então, se a gente não tivesse olhar humano, amplo, você não se diferencia. Você vai ser só mais uma dentro dos 40 mil médicos que se formam no Brasil hoje em dia, todos os anos. Excelente. Eu queria perguntar para a doutora, aproveitando, né, que ela pegou esse gancho e falou sobre essa visão humana, que é tão importante, né, para se diferenciar, não só para se diferenciar, mas para criar esse vínculo que é fundamental entre seres humanos, independente de profissão, eu acredito. Eu queria saber, doutora, na sua visão, o que o futuro médico, né, ele precisa ter de habilidade para enfrentar o mercado, além dessa visão humana? Qual que é o profissional médico que o mercado procura hoje? Se você tem aptidão para 2 áreas e que uma delas tenha um campo mais vasto, não pense 2 vezes, procure aquela que você tem um campo mais vasto. É óbvio que a gente não pode nos guiar só por esse fator, mas se tem 2 situações com o mesmo peso, isso tem que ser, sim, um fator decisório aí na sua escolha. E eu acho que, além daquilo que eu falei, né, da questão, abordagem humana do paciente, de criar um vínculo, de olhar o paciente de uma forma mais global, né, mais holística, não adianta a Bruna atender uma paciente pensando só no útero, nos ovários dela e na mama. Não, ela tem que cuidar da saúde dela como um todo. Para nós, então, ginecologistas, isso é muito verdade. A gente tem que ter um olhar mais amplo, porque nenhuma paciente, a não ser que seja com uma queixa específica, vai procurar um outro profissional para fazer uma rotina da tireoide.
Se você não indagar na sua consulta se ela está com alteração de peso, se ela está com comprometimento do sono, se ela está mais indisposta, você não vai rastrear coisas triviais e que todas nós estamos sujeitos, todo mundo está sujeito em qualquer momento da vida, né? Então, acho que essa visão global, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque a medicina está cada vez mais especializada, né? A gente tem subespecialidade de tudo. Eu, por exemplo, me subespecializei em medicina fetal. Mas isso não invalida o segmento das minhas pacientes em todas as fases da vida dela. Tem pacientes que me procuraram na gravidez, por ser uma gravidez complicada, e que veio, recentemente, eu tenho uma história, assim, que teve um desfecho triste até, mas é uma paciente que veio, eu fui procurar o prontuário dela, até para poder, quando eu soube que essa paciente veio falecer, para eu lembrar desde quando que eu acompanhava, né? E eu acompanhava porque ela tinha uma história de abortamento de repetição, isso foi em 2012, né? E ela me procurou, fiz os partos e tudo, ela teve um câncer de mama e ela me procurou em 2022 para contar, eu fiz diagnóstico, ela me procurou em 2022 para contar como é que estava a evolução daquele câncer. Infelizmente, ela já estava numa fase metastática, mas veio para me agradecer por eu ter feito aquele diagnóstico e para me apresentar a filha dela, que já estava com 10, 11 anos e dizer que eu seria a médica da filha dela quando ela começasse a menstruar. Então, você vê, a história começou lá atrás com abortamento de repetição. Se eu tivesse focada exclusivamente nisso, eu teria perdido vínculo com essa paciente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma visão global do paciente é fundamental em qualquer especialidade. Aprofundar conhecimento, hoje, assim, tudo acontece numa velocidade intensa demais. Então, você tem que estar preparado para receber o paciente questionador, né? Na minha época de formação, existia uma relação muito passiva. O médico recomendava e o paciente não questionava, o paciente aceitava. Hoje o paciente já vem, muitas vezes, trazendo um diagnóstico, né? E você tem que saber lidar com isso, claro, colocando os limites, porque a gente sabe muito bem das limitações que a internet oferece, com uma busca simples em uma plataforma vai trazer, e isso muitas vezes induz o paciente a ter um raciocínio completamente equivocado, mas, por outro lado, você tem que estar preparada para esse tipo de abordagem, para esse questionamento. Então, assim, uma formação sólida, uma visão ampla, uma outra coisa que eu vejo acontecendo, e que eu acho que é uma mudança que provavelmente a Bruna vai pegar com mais intensidade, e o pessoal que está entrando agora, existe uma verticalização da saúde. Então, eu vejo cada vez menos a possibilidade de ir para poucas especialidades, atendimentos no consultório privado, uma tendência cada vez maior de nós estarmos trabalhando para grandes empresas e que estão incorporando as diferentes áreas médicas, né? Assim, e isso é uma coisa que eu vejo aí para o futuro. Mas medicina é uma área brilhante, apesar de estar passando por toda essa transformação, é uma profissão incrível, que te traz N possibilidades, e você trabalhando de uma forma vocacionada, invariavelmente você vai ser bem-sucedido e vai ser feliz, né? Isso é o principal, ter vocação. Então, essa é a síntese. Dentro do que a doutora falou, eu anotei aqui algumas coisas, que eu acho que a educação e a saúde, elas são muito parecidas, né? A gente pensa que não, pensa que é uma coisa muito distante uma da outra, mas elas são muito parecidas. Quando a gente pensa em investimento, em propriedade do que você está falando, parecia que ela estava falando, na verdade, de uma escola, se eu ouvisse só o recorte. Muitas vezes eu falo para o aluno, não, você precisa estudar isso. E ele me diz, mas por que eu preciso? E é o que você falou do tratamento. Às vezes o paciente chega com aquele diagnóstico e eu imagino que quando que você deu um diagnóstico para ele e não seja aquele que ele trouxe, ele também não fica feliz, né? Às vezes ele estava imaginando uma coisa muito pior e você dá um mais leve, em vez de ter alegria, não. Ele acredita piamente naquilo que ele pesquisou na internet.
Então, acho que essa descredibilidade também acompanha essas duas profissões. E outra coisa que você falou, assim, que eu achei super interessante, é a questão do ginecologista. Ele acaba sendo um médico geral, né? E o meu ginecologista uma vez falou para mim, Bruna, tudo é o GO que trata, tudo. Porque eu senti uma dor lateral e eu falei, o médico pediu para eu te perguntar. E ele falou, mas para me perguntar, tudo tem que ser eu. E eu acho que é um pouco disso, né? E a geografia também acompanha isso, porque a geografia fala da influência no meio, na vida das pessoas. Então, um paciente, ele nada mais é do que esse compilado de influências do meio na vida dele. Se a gente não entender essas influências, a gente não vai conseguir exercer a profissão de um jeito minimamente humano. Da falta de incentivo, já tivemos avanços, né? Hoje existem alguns programas de incentivo para experiências fora do Brasil, mas dentro da própria Santa Casa, por exemplo, a Faculdade de Medicina da Santa Casa, ela tem um programa que médicos, pesquisadores, a partir do terceiro ano, eles podem ir estagiar com incentivo, né, patrocinados com bolsas para ficar 2 meses, 1 mês, fazendo estágio em universidades parceiras. Então, já tivemos avanços desde a minha época, mas depende muito da pessoa, né? E eu, por exemplo, isso sempre foi algo que eu tinha como assim, uma métrica. Eu quero experimentar a medicina sob uma outra ótica, no outro lugar. E eu fui atrás, né? Assim, apareceu uma oportunidade, eu prestei uma prova, consegui uma bolsa, e fui. E isso agregou demais, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, né? Eu fiquei, assim que eu terminei a residência, nos anos de 97, 98, nos Estados Unidos. Isso, assim, foi um divisor de águas na minha profissão, porque agregou muito. Ali eu tive oportunidades que aqui no Brasil dificilmente eu teria, do ponto de vista de publicações científicas, de escrever capítulo de livro, de dar aulas em eventos fora do Brasil. Então, assim, são coisas que dependem muito do indivíduo, né? Das suas aspirações e de você ir buscar. As coisas, elas não são necessariamente fáceis, né? A gente abraçando as oportunidades que surgem e, de repente, um projeto pequeno pode se tornar uma coisa muito mais grandiosa. Então, eu acho que você ter algumas metas, né? Você planejar como você quer se ver daqui a um tempo, né? Aonde? Eu me vejo dando plantão porque é isso que eu curto. Tem gente que é assim e não tem nenhum demérito, né? Eu sou diferente, né? Eu sempre sofri antes de entrar no plantão. Quando eu estava lá, eu curtia, adorava. Mas antes pensava, ai meu Deus, vou ficar fechada 12 horas, não sei o quê. Então, assim, eu sabia que não era o meu perfil ficar dando plantões. E fiz isso enquanto foi preciso, né? Começo de profissão é sempre assim. Quando sai da faculdade, dá plantão de clínica médica, né? Que é o começo de todo mundo. Mas eu tinha, assim, eu traçava alguns projetos de vida, e eu acho que isso é uma coisa importante também, que ajuda você a realizar essas coisas, né? Se você não tem um planejamento, você não consegue atingir sua meta. E eu penso igual você, que é muito importante a gente ter essa meta. Eu fiz isso na geografia, né? Na geografia eu entrei assim com o propósito que eu pensava, eu tenho que estar no INPE. E daí eu fui até o estar, fiz até o mestrado, e eu acho que isso é realmente um divisor de águas para a gente. Quando a gente é determinada, a gente tem uma meta e é determinada a cumprir essa meta, torna tudo diferente. Mas nem sempre eu acho que as pessoas são muito entendidas, né? Nesse sentido, porque muitas vezes a gente já ouviu aqui na Liga, nossa, mas para que vir aqui? Vocês não vão poder fazer nada, mas vai ficar só olhando. E então eu acho que é um pouco da dificuldade que a gente tem enquanto estudante de medicina, porque é difícil essa oportunidade, é difícil a gente conseguir correr atrás das coisas que a gente traça para a gente. Então acho que hoje né, tem vários desafios do mercado da medicina, mas um deles é esse, a gente conseguir essa primeira oportunidade até para delimitar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Mas não desista, não desanime, viu? Quando eu consegui essa bolsa de estudo para os Estados Unidos, por exemplo,
A princípio, né, e lá, essas regras de compliance, tudo, e mesmo a relação médico-paciente, lá é uma coisa complicada, eu não poderia tocar no paciente, a princípio, né? Era um fellow para pesquisa científica, mas eu não poderia ter contato direto. Comecei fazendo parcerias, trocava, naquela época, os aparelhos de ultrassom, eles tinham igual chapa de raio-x, que você, para registrar as imagens, era daquele jeito. E eu ficava trocando aquelas chapas lá para a sonógrafa ou para o médico que estava fazendo ultrassom, e você vai criando vínculo, né? E no final, né? No meio do caminho, eles já estavam me dando transdutor na mão, eu fazia exame, eu entrava no centro cirúrgico, eu participei, a minha história na cirurgia fetal começou lá, porque eu fui para a universidade e naquela época estava começando a correção intrauterina de mielomeningocele lá nos Estados Unidos, e nesse serviço onde eu estava, né, era um dos 4 serviços pioneiros, e o meu clinical advisor, né, que era o Dr. Joseph Brunner, ele me convidou, ele falou, você quer participar das pesquisas? A gente precisa fazer levantamento. É claro, né? E o meu nome está lá, no primeiro trabalho lá da universidade, eu fui fazer levantamento do grupo controle. Ia no domingo fazer exame de bexiga de bebês recém-operados. A gente tem que abraçar as oportunidades, mas é assim, o primeiro passo geralmente não é fácil, mas você vai abraçando as oportunidades que surgem. Não acho que seja jamais cedo, é claro, a gente tem que saber as nossas competências e as nossas limitações. Então, nessa fase da sua formação, provavelmente você não vai conseguir fazer um exame físico adequado, você não vai conseguir fazer um diagnóstico sozinha, não é esse o propósito, mas estar na beira do leito junto com o profissional, estar observando alguma conduta, é extremamente agregador, e se você tiver essa oportunidade, não perca. Eu penso igualzinho a senhora mesmo, no sentido de acompanhar o médico, fazer coisas úteis, que nada que a gente faça passa batido, né? A oportunidade, ela surge de onde a gente menos espera. Assim, eu sempre fui uma aluna mediana. Eu nunca tive aquela preocupação de ser a primeira da classe. Eu sempre fui responsável. Eu nunca deixava de cumprir com as minhas obrigações. Mas, assim, a faculdade, ela te possibilita outras coisas além do aprendizado médico, né? E depois eu posso compartilhar com vocês sobre isso. Assim, a minha turma, ela promoveu, eu não sei se ainda existe essa festa, né? Mas foi o primeiro Brag Gay Night que teve. E eu era do departamento social. Eu participava de todas as competições. Eu me descobri atleta na faculdade de medicina, porque a gente tinha pouca gente que disponibilizava, e eu comecei a correr, saltar, jogar futebol. Então, assim, a faculdade, né, por ser um curso longo, ela possibilita um universo tão grande de interações, e eu acho que isso é uma coisa também que é importante. A gente tem que se dedicar, a gente tem que ter a noção da responsabilidade que a gente traz nas costas pro resto da vida, de se responsabilizar pela saúde de alguém, mas a gente cresce muito através desses outros laços e dessas outras experiências que a faculdade nos possibilita. Então, Bruna, não deixe de caminhar na praia, não deixe de tomar seu sozinho, de melhorar sua vitamina D. É um curso longo, extenuante, mas é fundamental a gente cuidar da nossa sanidade mental também, de reservar algum momento de lazer, até para que você possa frutificar mais em sala de aula, na beira do leito, dentro do hospital, no aprendizado médico propriamente dito. Ótimo. Aí, Bruna, tome seu sol na praia, por favor, hein? Tarefa. Tô precisando, né? É a sua tarefa, hein? E nem é qualquer pessoa que tá dando, é a doutora Sandra, por favor.
Verdade. Bom, gente, como eu estava dizendo, em nome da universidade, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Esse papo, eu acho que foi muito produtivo para nós, enquanto universidade, de perceber que as histórias, elas se cruzam. Foi o que a gente estava conversando lá no começo. E eu fico muito feliz de ter promovido esse encontro aqui entre vocês. Em nome da universidade, agradeço muito, muito, muito a disponibilidade de vocês. E espero que a gente se reencontre em outras oportunidades. Que a gente diz que oportunidade a gente precisa agarrar, segurar com força. Então, eu espero que a gente consiga aí aproveitar outras oportunidades de conversar, seja sobre saúde da mulher, seja sobre outros assuntos, sobre vida universitária. Fico muito feliz, viu? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço muito por poder fazer parte disso, por ter sido lembrada. É muito importante para mim, como eu falei no começo, eu tenho um carinho muito grande pela Unital, desde de Taubaté, agora se estendeu aqui para Caraguá. E eu fico muito feliz, né, de saber, e agradeço muito a doutora também. Acho que eu aprendi bastante. Agora eu já sigo a senhora no Instagram. Não vai ter como fugir da gente. Pode ter certeza que a Liga vai tentar explorar um pouquinho do teu conhecimento e a gente ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar com a gente. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, tanto a Unital por ter lembrado do meu nome e eu confesso que foi uma satisfação enorme de poder revisitar essa época de estudante, compartilhar com vocês, ter essa troca de experiência 30 anos depois, né? Minha turma acabou de se reunir para poder comemorar os 30 anos e assim, foi muito, muito gratificante essa experiência. E quanto à Liga, Bruna, eu estou à inteira disposição, se eu puder contribuir de alguma forma, e que ainda que não seja na Liga, é um prazer. Aquilo que eu puder fazer para enaltecer o nome da Unital, que eu tenho muito orgulho pela minha formação na faculdade, viu? Eu estou à disposição. Então, a gente fica por aqui. Se você quiser saber mais, é só acessar unital.br/egresso. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.